Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Franceline, sou discente da Universidade Federal do Maranhão, campus de São Bernardo, do curso de Ciências Naturais Química. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário da disciplina Seres Vivos 1, Zoologia, do docente professor Dr. Jefferson Almeida Rocha. Vem comigo aprender um pouco mais sobre os xenoturbelídeos. Sim, xenoturbelídeos, esse nomezinho bem complicado que eu demorei bastante para aprender. E eles fazem parte da classe dos deuterotômios. Filo xenoturbelida. É esse vermezinho aí da foto, bem feio, diga-se por sinal. Xenoturbela é apenas uma bolsa ciliada com epiderme e gastroderme, um plexo nervoso ou subepidérmico e uma boca ventral, mas sem um ânus ou qualquer outro órgão. A ideia, gente, de que um pequeno verme ciliado, geralmente de 7 a 30 milímetros de comprimento, com pouquíssimas características distintivas, tenha um filo exclusivo para si, pode parecer bem estranha, né? Mas sim, esse realmente parece ser o caso dos xenoturbelídeos. Uma única espécie, Xenoturbella bloch, foi descrita pela primeira vez em 1949 como um pauteominto acelo e, posteriormente, identificada como uma ramificação precoce metazoária ou como um deuterotômio primitivo. As relações filogenéticas entre Xenoturbella e outros grupos de animais, elas permanecem bastante controversas. Recentemente, ele foi considerado filogeneticamente próximo de molúsculos bivalves, baseados em estudos de desenvolvimento de gametas e na análise de dados de sequências de genes mitocondriais. Parece, porém, que as sequências genéticas dos bivalves que foram utilizadas estavam contaminadas. E o Xenoturbella aparentemente se alimenta de bivalves e de embriões de bivalves. Diversas análises de sequências gênicas, como as sequências dos bivalves, foram ignoradas e identificaram os animais como deuterotômios e os posicionaram em um filo separado, como um grupo irmão dos equinodermos e dos hemicordados. Dando suporte a todo esse estudo, um anticorpo desenvolvido para reagir a um determinado neuropeptídeo, conhecido anteriormente apenas nos equinodermos, também reage a tecidos de Xenoturbella e hemicordados, e aparentemente, gente, a tecidos de nenhum outro organismo. Além disso, a sequência gênica identificada no genoma mitocondrial do Xenoturbella bloch é muito similar à encontrada em hemicordados e cordados. Nessa figura, vocês podem ver a relação entre os 4 filos deuterotomados. O filo Xenoturbella foi proposto em 2006. Os xenoturbelídeos podem ter até 4 centímetros de comprimento, são vermiformes e cobertos por cílios locomotores. Pouco se sabe sobre a biologia reprodutiva desses animais, exceto que são hermafroditas simultâneos e que seus ovos e embriões são envolvidos individualmente em folículos de camada dupla, capazes de flutuar no espaço entre a musculatura da parede do corpo e da gastroderme. Então, gente, assim parece haver um novo filo de improváveis deuterotômios, o Xenoturbelida. Contanto, ele só tem 5 espécies desse único gênero. Bem estranho, né? Para ser um deuterotômio. Os indivíduos de Xenoturbella bloch, eles compartilham com acelos e alguns outros pauteomintos, algumas características bastante particulares em seu aparato ciliar e também uma tendência peculiar de remover e absorver células epidérmicas envelhecidas, de modo que alguns pesquisadores ainda suspeitam de uma relação próxima dos xenoturbelídeos com os pauteomintos e, de fato, há mais evidências moleculares
para posicionar xenoturbelídeos como bilaterais basais do que como deuterostômios. Então fica aquela pergunta: xenoturbelídeos são deuterostômios, afinal? O que é um deuterostomado? É um grupo de animais ligados por diversos aspectos embrionários peculiares, como a forma de clivagem, a forma de suas larvas, o desenvolvimento celoma e pelas aberturas embrionárias, que irão originar a boca posteriormente e o ânus primeiramente. Vocês aí podem se surpreender ao saber que tanto vocês como o ouriço do mar são animais deuterostomados. Estrelas do mar adultas, ouriços do mar e pepinos do mar, os equinodermos mais conhecidos, são tão diferentes dos vertebrados adultos, como peixes, sapos, lagartos, aves e mamíferos, que pode ser bem difícil de acreditar, né? Que todos esses animais são tão relacionados entre si. Há evidência de que todos os deuterostomados compartilham um ancestral comum, que é diferente do ancestral comum dos protostomados, é demonstrada por seus padrões de desenvolvimento inicial e por análises filogenéticas de sequências gênicas, nenhum destes sendo aparentemente nas formas adultas dos animais. Classificação. Pertence ao domínio eucariota, o reino Animalia, o sub-reino Eumetazoa e o superfilo Deuterostomia. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre os filos dos deuterostômios. Comecemos pelo Echinodermata. Sim, gente, eu sei, são nomes bem complicados. Os Echinodermata são animais deuterostômios exclusivamente marinhos e betônicos, que são essa comunidade de organismos que vivem no substrato de ambientes aquáticos. São animais de vida livre, exceto por alguns crinoides que vivem fixos a um substrato rochoso e de simetria radial, que também apresentam sua exceção os comalulídeos, que se locomove utilizando os braços. Este filo surgiu no período cambriano recente e contém cerca de 7.000 espécies viventes e 13.000 extintas. Filo Chordata. Os cordados, eles constituem um filo dentro do reino Animalia, que inclui os vertebrados, os anfíxios e os tunicados. Esses animais são caracterizados pela presença de uma simetria bilateral, notocorda, sistema digestivo completo, um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e uma cauda pós-anal, em pelo menos uma de sua fase de sua vida. Os cordados, justamente com dois outros filos, o Echimocordata e o Equinodermata, esses nomes me confundem. Vamos repetir de novo para vocês entenderem melhor? Vamos lá. Sim, gente, como eu falei anteriormente, os cordados, juntamente com dois outros filos, que são o Hemichordata e o Echinodermata, foram o grupo dos deuterostômios ligado por diversos aspectos embrionários peculiares. Entendeu? Hemichordata e Echinodermata. Vamos falar agora sobre o filo do Hemichordata. É um filo de pequenos animais marinhos. Várias subdivisões já foram propostas para a bilateria. Os hemichordatos já foram considerados um subfilo dos cordados. Por quê? Porque eles se assemelham muito com os equinodermos. A presença de fendas branquiais e uma suposta notocorda fez com que os hemichordatos fossem incluídos aos cordados. Eles se apresentam em duas classes, e lá vem nome difícil de novo. Os enteropeustas e os pterosbranchia. São complicados, gente, eu sei. Vou repetir de novo. Os enteropneusta e os pterobranchia. Porém, um terceiro grupo é estudado por biólogo, que são os planctofareodeias. São de difícil classificação e muito difícil falar o nome também, né? Pois eles possuem poucas espécies viventes,
cerca de 100 espécies, e os mais conhecidos fazem parte do gênero Balagonosus, da classe Enteropineusta. Eita, que tem nome complicado nesse filo, né? Agora, vamos falar sobre o filo Xenacoelamorpha. É um bilateriano filo de pequenos e muito simples animais, agrupando os xenoturbilídeos. Vocês lembram lá dos xenoturbilídeos, lá do início da nossa apresentação? Então, eles fazem parte desse filo, ele com os acaelamorfos. Todos os xenacoelamorfos não possuem um sistema estomatográfico típico, ou seja, gente, eles não têm um intestino verdadeiro. O sistema nervoso é base epidérmico, ou seja, localizado logo abaixo da epiderme, e o cérebro está ausente. Nos xenoturbilídeos, é constituído por uma rede nervosa bem simples e sem nenhuma concentração especial de neurônios. Vamos falar agora sobre o filo Vetucolicolia. O nomezinho complicado. Bem, gente, o filo Vetulicolia é um filo bem extinto, que ele engloba muitos fósseis lá do período Cambriano. E esses fósseis, eles sugerem que esses animais eram deuterostômios bem primitivos. O plano corporal consistia de duas partes. Quais são elas? Uma grande porção anterior, com uma boca, e dois conjuntos de 5 estruturas ovais, em cada lado, que foram interpretadas como sendo guérrolas, ou uma abertura próxima à faringe, e uma parte posterior com 7 segmentos. A área onde as partes posterior e anterior se encontravam era bem estreitada. E lá em 2003 se argumentou que os vetucolicolianos provavelmente representam um ramo antigo e especializado dos deuterostômios, e que isso implicava que a segmentação nos cefalocordados e vertebrados pode ser derivada de um ancestral comum dos deuterostômios. Desenvolvimento embrionário dos deuterostômios. Gente, os chamados deuterostômios, eles são um grupo de animais bastante peculiares. E dentro desse grupo estão presentes vários tipos de filos, como a gente viu anteriormente, que compreendem diversos aspectos embrionários parecidos, tais como a clivagem, a forma de suas larvas, o desenvolvimento de celoma e até as aberturas embrionárias que formam órgãos, como a boca e o ânus. Para vocês entenderem exatamente o que são os deuterostômios, é preciso vocês conhecerem mais sobre o seu desenvolvimento embrionário. Portanto, vamos lá. Para entender todo esse processo, precisamos estar cientes da clivagem. O que seria a clivagem? Nada mais é do que a divisão inicial do zigoto e das células resultantes disso, os chamados blastômeros. Sabendo disso, as mitoses dos blastômeros acontece rapidamente, o que origina uma massa multicelular compacta que chamamos de mórula. Em seguida, origina-se a bástula e então ocorre a gastrulação e a organogênese. Então, gente, vamos entender um pouco melhor como acontece cada estágio embrionário desses seres. Então, vem comigo aprender um pouco mais. Fase da mórula e fase da blástula. Quando ocorre a quantidade de vitelo nos óvulos ser pouca, a clivagem separa os ovos totalmente, o que resulta em uma clivagem completa. Desse modo, nos ovos que apresentam muito vitelo, a clivagem acontece apenas na região do núcleo, a chamada cicátrula. Então, nesse caso, a clivagem é considerada incompleta. Sendo assim, após a mórula, as células se separam e formam uma cavidade interna repleta de líquido. E assim, esse conjunto de células que foi formado constitui a blástula. Na figura que vocês estão vendo, ocorre o processo da mórula para a blástula. Vamos falar agora sobre a fase da glástula.
Já nesse processo de gastrulação é quando ocorre o aumento das células e do volume total do embrião, originando a grástula. Nessa fase ocorrem outros dois processos bastante importantes, que são eles: surge uma cavidade chamada arqueteron, ou intestino primitivo, que vai dar origem à cavidade digestória do animal. E essa cavidade, gente, se comunica com o exterior por meio de um orifício chamado blastóporo. Esse que se originará a boca ou o ânus. Logo depois do blastóporo, ocorre a formação dos folhetos embrionários, que darão origem aos tecidos do ser. Como vocês veem na figura, quando a blástula dá origem apenas ao ânus, sendo a boca uma nova formação, os animais são chamados de deuterostômios. Agora a fase de neurula ou organogênese. Por fim, gente, tem essa fase de organogênese, que é considerada pela diferenciação dos órgãos ainda na fase embrionária, que são formados na fase da gastrulação. Assim, a primeira fase da organogênese é a neurulação. Então, a partir disso, os folhetos embrionários continuam seu processo de diferenciação, onde se formam os tecidos especializados do adulto. O ectoderma diferencia-se o tubo neural, que apresenta no seu interior o canal neural. O endoderma dá origem ao tubo digestório. A mesoderma dá origem aos somitos e à notocorda. Os somitos são blocos celulares dispostos lateralmente no dorso de um embrião, e a notocorda é uma estrutura maciça localizada logo abaixo do tubo neural, que serve de eixo de sustentação para o embrião. Além disso, o mesoderma delimita também as cavidades denominadas celomas. Nessa imagem, a gente tem os folhetos embrionários que continuam a se diferenciar, originando os tecidos especializados do adulto. Essas foram as minhas referências. Eu usei 2 livros, um deles foi A Vida da Ciência da Biologia, volume 2, Evolução, Diversidade e Ecologia, e o Livro dos Vertebrados, volume 7. E usei 2 sites da internet. Obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse tema dos xenoturbelídeos e dos deuterostômios.